Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, obrigado pela audiência aqui na nossa programação. Tudo bem? Parece que está meio escuro aqui, né? Ajeitar uma luz, para quem está na TV, YouTube. Tudo em paz com você aí, querido ouvinte e telespectador? Obrigado por mais uma terça, hein? Estamos juntos para o nosso pronto atendimento. Já formulou sua pergunta? Já enviou para a Margarete Parquinelli, que atende o telefone, recebe a mensagem no WhatsApp? Pode mandar, fique à vontade, pode mandar sempre aí quando está para começar o programa, já vai adiantando. E nós estamos no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio também, estamos na TV Mundo Maior, estamos também pelo YouTube RBN TV MM. E vamos aqui trazer para você as 3 comunicadoras dessa terça-feira que estarão respondendo as dúvidas. Pode ser sobre a doutrina espírita, pode ser sobre alguma questão do cotidiano que está te afligindo, mas as respostas serão sempre à luz do Espiritismo. Com Beth Rey, Adriana Fukuda e Roseli Silva. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Alexandre, Roseli, Adriana, a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, que fazem esse programa. Estamos felizes por estarmos aqui e aguardamos as perguntas de vocês, com muito carinho. Boa, muito bem. Adriana, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, Beth, Roseli, boa tarde a todos que estão conosco, já estão sintonizando para poder participar desse programa, que é feito realmente com a colaboração de cada um de vocês. Então, eu agradeço por nos permitirem entrar nos seus lares e estar aqui, né, aguardando por essa interação que nos faz tão bem. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Alexandre, Adriana, Beth, toda a equipe da rádio e a esse público maravilhoso que faz esse programa acontecer de verdade, né? A gente faz essa interação, perguntas, respostas, vamos aprendendo juntos, estamos aguardando aí essa participação querida de vocês, tá bom? Fiquem aí à vontade, vamos todos participar, um beijinho. Muito bem, vamos nós. Já falei, né, da Adri também, todo mundo? E vamos aqui com o nosso início, que é uma prece. É assim que nós começamos o nosso pronto atendimento, todos os dias, segunda a sexta, 17 horas, sábado, 14 horas. Roseli. Vamos então, meus queridos, de onde estivermos, sabendo que o que nos une é o pensamento, é a vontade de aprender, então vamos nos conectando com essa espiritualidade amiga, com Jesus e com o Pai Criador. E em prece nós vamos abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos receber hoje todos esses fluidos benéficos. Vamos então nos sentindo envolvidos, abraçados por essa espiritualidade que tanto nos consola, que tanto nos ama, nos cuida, e que possamos todos hoje aprender muito juntos, que possamos esclarecer nossas dúvidas, que possamos conversar sobre as nossas angústias, nossos medos, e com certeza, com esse ensinamento de hoje, à luz dos Espíritos, do ensinamento dos Espíritos, à luz do entendimento das leis divinas do Pai Criador e do Evangelho de Jesus, nós todos sairemos desse programa, deste momento, melhores. Vamos ter fé, vamos ter alegria por podermos estar juntos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Mande a sua pergunta para o telefone, através do telefone 0800 979 5011, 0800 979 5011. Também tem o 2457 5011, 2457 5011.
Nosso WhatsApp, que é o 996433827. 996433827. E aí você manda a sua mensagem de texto, né, sua pergunta. Também estaremos aqui recebendo para colocar aqui em pauta para resposta. No nosso Facebook Rede Boa Nova de Rádio, também estamos ali já com os nossos ouvintes, a Leandra Cabral, Luzia Brito, Mira Pérez, Silvana Santos, Nádia Lordello, Maria José, Rodrigo Heitor, na nossa TV Mundo Maior, a Eliette Maria, Mayra Passavas, Luísa Designer, também aqui no nosso YouTube, vários caminhos aqui para você mandar a pergunta. E aqui tem o RBN TVMM, que ainda não tem quem está participando, mas tem o pessoal ali assistindo, e assim que nós vamos fazendo o nosso pronto atendimento. Desenvolve com a sua pergunta. Às vezes você está aí, ó, não quero mandar pergunta, gostaria, mas não vou mandar, porque vai falar meu nome, eu não queria não, situação delicada, não gostaria da resposta, mas não expor meu nome. Não precisa. Com exceção do Facebook, do YouTube, que você automaticamente escrevendo, aí você fica identificado, mas ligando no 0800 979 5011, mandando a sua mensagem no WhatsApp, 996433827, você já escreve, não quero me identificar, ou se você preferir, você pode dar um outro nome também. O importante é que você vai ter a resposta dessa sua dúvida, e você estará participando, então, com a gente aqui. Beleza? Obrigado a quem está por aí, juntinho com a gente, mais uma semana no Pronto Atendimento. Beth Rei, o Luiz Henrique é lá de Sorocaba, interior de São Paulo, pergunta: qual tipo de atividades teremos após a desencarnação? Bem interessante essa pergunta, Luiz. Gostei da pergunta, né? Porque tantas vezes a gente fica pensando assim, nossa, como é que é lá no mundo espiritual? A gente fica pensando mais no momento da desencarnação e não o que nós vamos fazer lá, né? Então, assim, de acordo aos nossos interesses, as nossas possibilidades, assim serão as nossas atividades lá. Não é assim aqui? Nós temos as nossas obrigações no trabalho profissional, nós temos as nossas questões familiares, nós temos os nossos interesses de estudo, temos os nossos interesses de hobby, não é? Então, nós lá somos os mesmos, apenas nós não levamos o corpo físico, que muitas vezes esse corpo físico acaba amortecendo a nossa sensibilidade espiritual, a nossa manifestação como espíritos imortais. Então, no mundo espiritual, nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos nos encontrar com familiares, com amigos. Se sairmos desta existência, deste momento reencarnatório, com algum desequilíbrio, nós somos assistidos até nos equilibrarmos, né? Até estarmos numa condição para que possamos nos desenvolver. Obviamente, isso vai ser de acordo à condição espiritual. Por que nós falamos isso? Porque muitos chegam ao mundo espiritual nem sabendo que existe o mundo espiritual. Muitos, por vezes, chegam e se encontram, ficam um tempo maior de perturbação, então, até haver um despertar, uma conscientização, uma adaptação, demora mais tempo. Mas isso que é importante, quanto maior o nosso conhecimento aqui, e quanto mais nós tentarmos sermos uma boa pessoa aqui, dentro daquilo que nós já conhecemos, dentro dos ensinos de Jesus, melhores condições nós teremos de chegar ao mundo espiritual e já chegar fazendo alguma coisa de bom, já nos preparando para continuar nossa estrada de aprimoramento,
e também de serviço junto aos benfeitores espirituais, junto a Jesus, em nome de Deus, nosso Pai. Muito bem. Quero falar aqui sempre algo que acontece na rede social, no Face, mensagens pedindo dinheiro, doações. Hoje em dia, os robôs, essas formas automáticas de informações, assim, descarte, né? Quem está sempre pela internet já sabe que isso acontece. Então, às vezes o pessoal fica comentando, vamos ajudar ali, a pessoa escreveu, tal. Isso é verificado aqui pela nossa equipe e geralmente aí você pode perceber que o teor é o mesmo sempre, em qualquer lugar. Então, não é assim, nossa, eles foram tão insensíveis. Não, é uma questão mesmo da internet que acontece mesmo, que as pessoas acabam fazendo e muitas acabam sendo enganadas, né? Enviando dinheiro para uma causa que não é. Quer ajudar? Quer fazer essa parte? Casas André Luiz, Fundação Espírita André Luiz, a ACD, Dorina Noveu, qualquer outra instituição, nem precisa ser essas que eu estou falando, porque são nomes conhecidos, estou dando um exemplo. Qualquer outra, aí no seu bairro, uma instituição ali está precisando de um auxílio, né? Um vizinho pode estar aí precisando de um alimento, alguma coisa, auxilie dessa forma. Essas questões da internet, elas estão aumentando a cada dia, e às vezes eu vejo aqui que as pessoas comentam, poxa, você não falou, o pessoal estava ali pedindo auxílio, então a gente tem que ficar sempre atento a isso, tá bom? Boa tarde aqui para Jane Bezerra, lá em Santo André, Rosalina Pontes, tá ali, ó, a Rosalina, sempre na parceria com o Cláudio lá de Araçoiabinha, vendo a gente. E também temos aqui agora a pergunta da Luísa. É possível, Adriana Fukuda, é possível um médium que foi iniciado na Umbanda, com a incorporação, desenvolver a psicografia ao passar a iniciar no centro espírita kardecista, ou até mesmo em casa? Boa tarde, Luísa. Olha, nós, de alguma maneira, somos convidados a conhecer essa questão espiritual das formas diversas com que a vida vai nos trazendo possibilidades. Você trouxe aí o conhecimento dessa questão do envolvimento espiritual, da incorporação através da Umbanda. Mediunidade, ela é uma questão muito particular. E eu digo assim, cada um, ao longo de uma experiência de conhecimento, de autoconhecimento, vai descobrindo sensibilidades que carrega consigo, e algumas dessas vão, com o tempo, aflorando de uma maneira mais evidente. Então, digamos que você, dentro de onde você se encontra, que é na Umbanda, você pode desenvolver essa habilidade, essa sensibilidade de escrever mensagens que os espíritos tentam trazer através do médium. O médium, ele transmite na sua captação. Quando o médium tem aquela mediunidade mais objetiva, ele vai ouvir, vai praticamente ser um instrumento, né, dessa comunicação, sem interferir, mas a grande maioria dos médiums, eles de alguma forma interpretam toda essa informação que chega e traduzem na psicografia. Então, digamos que você não precisa necessariamente ser participante de um centro kardecista para desenvolver psicografia. Eu digo até que das pessoas que eu vejo adentrar numa casa espírita, buscar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, esse estudo, é muito comum elas falarem assim, poxa, no começo eu sentia tais e tais percepção, agora eu sinto que eu tenho outra sensibilidade. E é normal também que isso modifique com o passar dos tempos. Chico, diversas sensibilidades espirituais, mas foi na psicografia, digamos, onde ele trabalhou de uma maneira mais efetiva no consolo àqueles que o buscavam. Então, você vai poder ajudar de diversas maneiras, nos passes, na atividade
que você tem ali de incorporação. Na psicografia, eu diria até que é um instrumento que você tem que ir desenvolvendo, aprimorando, porque de início, como você vai ter uma interferência muito grande em todo esse trabalho, vai servir para você aprender, né? Vamos dizer, você vai descrever, você vai estar aprendendo, mas depois você vai notar que a sua sensibilidade vai ficando mais aguçada, você vai captando melhor, você vai decifrando melhor essa comunicação. Então, cada vez que você se coloca num serviço do bem para o bem, a espiritualidade vai observando essa sua busca de ser um instrumento, né, desses dois lados, do mundo espiritual, do mundo material. E se você se prepara, se harmoniza, se equilibra, não torna essas comunicações algo para se tornar em evidência, mas sim para que sejam comunicações que tragam alento, que tragam paz, que tragam esclarecimento. Então, tudo isso é possível. Há casas que metodizam tudo isso, há casas que colocam regras, há casas que determinam quem pode e não pode. Eu falo que mediunidade é sempre algo muito pessoal, muito particular, e cada um, ao longo de uma jornada de autodescobrimento, vai se encontrando nessas percepções, nessas sensibilidades. Então, não importa se você é da Umbanda, se você é do Centro Kardecista, o que eu peço sempre é que as pessoas estudem, né? Mesmo na Umbanda, estuda livros espíritas, você vai encontrar lá um conteúdo riquíssimo para que as suas comunicações mediúnicas, suas psicografias, não sejam aquelas que possam criar uma distorção da verdade. Por exemplo, né, nós já tivemos casos aí de pessoas que receberam comunicações de restos desencarnados, que alguma coisa estava muito na mídia, e que, na verdade, só tornou o assunto banalizado, né? Nenhum benfeitor vai se utilizar do médium para banalizar uma comunicação, para torná-la motivo de chacota. É algo que vai trazer, realmente, uma porta de esclarecimento. Então, sempre tome o cuidado de tudo que você fizer em termos de comunicação, submeter ao crivo da razão sua, de outras pessoas, e você vai ter um excelente trabalho. Muito bem. Vamos aqui também com as participações. Deixa eu ver se tem mais aqui no nosso YouTube. Agora temos aqui o RBN TVMM. Tudo bem, Eliette Miranda? Boa tarde para você. Também Denis Oliveira, Passos, Minas Gerais. Boa tarde na escuta. Constantemente aprendendo com vocês, luz e paz em suas vidas. Um abraço, Denis. Gláucia Cortes também por aqui. Terezinha Goulart, ela diz o seguinte: Roseli, sempre tive vontade de fazer medicina, mas não tive condições nesta encarnação. Sempre falo para mim mesma que na próxima quero fazer. Posso fazer na próxima encarnação. É possível? É possível já se programar, Roseli? Ô, Terezinha, olha, é possível sim, no sentido de que a tua vontade é que vai te auxiliar nessa busca, né? Então, você teve esse desejo já nessa reencarnação, não foi possível, né, por N motivos, e por que não passar isso para a próxima? Se você carregar dentro de você essa vontade, esse desejo, isso vai acontecer, porque grande parte daquilo que nós trazemos para a nossa vida vem através da nossa vontade. Quando nós movimentamos em nós, o nosso interior, a vontade de aprender, a vontade de conquistar alguma coisa, nós já estamos ali trilhando um caminho e o universo todo vai acabar conspirando para a gente poder chegar nesse objetivo, porque é o nosso desejo, né? Então, é possível, sim, você ter essa vontade para a próxima reencarnação, tá? Mas pode ser que você tenha outras prioridades também, né? Porque agora você tem essa prioridade, você quer isso, mas a vida não corre do jeito que nós desejamos, e sim do jeito que nós necessitamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, a vontade, claro, você pode ter, vai ser um grande movimento para você atingir esse objetivo, mas né? Você pode ter outras prioridades já que serão programadas na tua erraticidade pela equipe espiritual que está lá apta a te ajudar nesse processo de programação da sua reencarnação.
Então, você pode ter outras prioridades, mas isso não impede de você ter o seu desejo e cada vez mais você se aproximar disso, porque a nossa vontade digamos assim, é uma boa parte para que a gente possa chegar a esses objetivos, tá bom, minha querida? Ó, na próxima encarnação, você vai estar aqui falando a boa nova se você fez a medicina, tá bom? Um abraço para você. Muito bem. Agora tem Fulgêncio Barreto. Fulgêncio é de Aracaju. Podia me responder ou dizer sobre uma paixão, uma fissura, um vício por outra pessoa? Há alguma interferência espiritual por sentir isso, Beth? Boa tarde, Fulgêncio, um abraço pessoal de Aracaju, né, que está nos prestigiando, legal, né, você está conosco, com certeza tem mais gente aí de Aracaju conosco. Olha, Fulgêncio, a paixão, em geral, ela é determinada por nós mesmos, né, a paixão é algo assim, que é um sentimento extremamente forte, intenso, que nós temos sobre algo, sobre uma circunstância, acerca de uma pessoa. Então, lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos fala que a paixão nem sempre ela é negativa. Muitas vezes a paixão é algo positivo, quando ela nos impele à construção de algo, nos impele ao nosso aprimoramento. Por exemplo, alguém que é apaixonado pelo trabalho que faz, é apaixonado pela sua família, então é alguém que se dedica extremamente aos seus familiares, ao seu estudo, ao seu afazer, e aí ele coloca muito de si, né? Porque a paixão, ela tem essa questão da intensidade, e isso é uma coisa positiva. O problema é quando nós nos deixamos levar por paixões que não são benéficas, nem para nós, nem para o nosso semelhante. Então, o que nós temos que ter aí? Equilíbrio. Então, nós podemos ser apaixonados por uma pessoa, e aí, quando nós estamos nessa condição, inclusive, nós temos liberação de determinados hormônios no nosso corpo físico que favorecem esse estado. Aquele estado inebriado, aquele estado onde nós pensamos somente naquela pessoa, onde a nossa prioridade está sempre junto, no seu caso, né, que você está trazendo dentro de uma pessoa. Isso pode ser potencializado por algum espírito? Pode haver uma interferência espiritual? Pode acontecer. Mas se nós não tivéssemos essa afinidade com a pessoa a que nós estamos apaixonados, dificilmente essa interferência aconteceria, né? Se nós gostamos muito de uma coisa, nós nos atiramos para ela, nós achamos aquele encaixe onde isso nos traz um prazer. Quando, por exemplo, nós não gostamos de algo, não adianta a pessoa encarnada ou o espírito desencarnado falar assim, não, mas vai lá, vai, experimenta, faz. Eu não gosto, eu não quero, e nós não vamos. Então, sempre buscar o equilíbrio. Sempre buscar, apesar de toda essa condição que nós descrevemos, trazer também um pouco para a razão. Observarmos se não estamos avançando o limite da outra pessoa. Se isso não nos está trazendo, em vez de uma condição gostosa, de uma condição onde nós nos sentimos mais plenos, mas uma condição onde está atrapalhando em demasia o nosso dia a dia. E, obviamente, se isso for uma coisa extremamente desequilibrante, procurarmos uma terapia, auxílio de um profissional e, por que não, também a assistência da casa espírita. Afinal, nós somos espíritos imortais e toda a nossa ação, nosso sentimento, nosso pensamento é determinante do espírito imortal que age sobre o seu corpo e que traduz a sua vontade através do corpo físico. Então, toma cuidado para que realmente nós restabeleçamos o equilíbrio e
não tenhamos deslizes, questões que nos farão mais à frente, nos trarão de sabores e podem trazer também de sabores para a pessoa que nós tanto gostamos. Muito bem. No nosso YouTube, o pessoal está batendo um papo ali bacana, hein? Isso aí, o tema desenrolou, né, Adriana, ali sobre a Umbanda. Agora, até uma questão aqui, Adri, para a gente falar, às vezes é a maneira, né, do entendimento. Quando a Luísa diz que está saindo da Umbanda, porque é uma energia pesada. É delicado, né? Porque a Umbanda é uma religião tão linda, os trabalhos incríveis, né? Aliás, começou tudo lá no Rio de Janeiro, numa instituição espírita, como se fosse a Federação Espírita do Rio de Janeiro, né? Dali que o seu Zélio acabou fundando a Umbanda por conta da maneira como foi tratado lá e o caboclo das 7 encruzilhadas que ele havia incorporado ali, vamos dizer. Então, assim, essa questão de dizer a Umbanda tem uma energia pesada, o espiritismo é mais leve, queria que você falasse sobre isso, Adri. A Luísa, né, ela está discorrendo dessa experiência que ela teve, né, junto talvez a um local. Existem diversos locais, alguns realizando estudos, aprofundando realmente trabalhos de caridade. Cada um de nós temos mais afinidade com determinada experiência religiosa do que outras. E talvez, por não ter tanta afinidade, nós vejamos de uma maneira, talvez, limitada a nossa falta de afinidade, talvez, com essa questão do local, da forma como ele se processa, da exteriorização que lá é feita através de todo, né, a forma como a Umbanda trabalha, como a Umbanda se relaciona com seus mentores, com seus guias. Então, assim, cada um de nós vai encontrar uma afinidade maior com tais e tais segmentos religiosos do que outros. Então, eu entendo que melhor você colocar no sentido de eu acredito que eu não me encontrei aqui, vou tentar num outro local, e vou tentar me encontrar nesse outro local. E aí sim, vai chegar um momento em que aquele determinado segmento religioso vai ter muito mais a ver com o seu momento espiritual, com o seu momento de evolutivo. Então, cada um de nós tem essas afinidades, né? Eu tive experiências religiosas da minha família muito diferentes das que eu vivo hoje, não me encontrei nelas, e elas não necessariamente são pesadas, densas, ruins, não. Elas não encaixam com o que eu necessito, com o que eu busco. Eu acredito que por você estar buscando a psicografia, é que você esteja realmente necessitando uma outra relação com o espiritual, né? Talvez essa exteriorização toda que a Umbanda traga não te diga muito nesse momento o que você busca. Então, é nesse sentido que você deve olhar. Há muitas casas, algumas delas são... Como não há um roteiro tão mais elaborado como o Espiritismo realizou, através da codificação, dos órgãos que conduzem tudo isso, da forma como realmente nós buscamos, há muito no personalismo, talvez, nesses ambientes. E talvez isso traga essa confusão, talvez, de interpretação. Mas há muitas casas trabalhando dentro da Umbanda, um trabalho muito intenso de caridade, de amor, de auxílio, e a gente deve ter muito cuidado para não criar esse tipo de rótulo, né, em determinado local, porque talvez aquele único ponto esteja necessitando passar por uma reorganização, e não que a busca, né, dessa convivência com as entidades da Umbanda é que possa trazer essa negatividade, esse peso. Mas vai em frente, eu sinto que o teu caminho está na psicografia, está num ambiente que te traga essas respostas de relação com o espiritual, e vai dar muito certo. Muito bem, Adriana Fukuda. Agora aqui no nosso WhatsApp, João e Edmeia, tudo bem aí em Monte Alto? Um abraço, hein? Obrigado mais uma vez pela audiência. Tem uma pergunta sem o nome do ouvinte, Roseli.
Fala uma questão sobre confiança. Por mais que estudo sobre o perdão, é sempre muito difícil quando o outro nos prejudica, principalmente quando a falta de respeito vem de pessoa próxima. Fui renovar minha carteira de motorista e me deparei com uma penalidade de suspensão da minha carteira por causa de um veículo que meu marido passou para um mecânico desconhecido há 18 anos atrás, sem pedir comprovante. Este mecânico cometeu 30 infrações com o carro no meu nome. O meu marido me disse que confiou no mecânico. Estou com o nome sujo por causa da irresponsabilidade dele e da desonestidade do mecânico. Estou com a advogada, mas parece que não vou conseguir provar que não fui eu que violou as regras de trânsito. Por favor, orem por mim. Não quero me identificar. Eu estou muito mal com isso, pois sou extremamente correta no trânsito. Essas questões são delicadas, né? Principalmente quando se fala em automóvel, né? Vender o carro, você já tem que assinar aquele documento que tem um prazo para transferir, né, Roseli? E aí causa todo esse transtorno emocional na pessoa. Gente, eu falo assim, né? A gente tem pessoas que a gente confia, amigos próximos, né? Mas eu penso assim, uma atitude minha, um pensamento meu individual. O seu nome, sabe? O seu cartão de crédito, o seu talão de cheques, quem usa ainda, muito cuidado quando você cede essas coisas, né? Então, vendeu o carro. Gente, vamos fazer o trâmite, porque a gente não pode pôr a culpa em ninguém a não ser em nós mesmos, né? Porque a gente agiu com confiança demasiada, mas a gente não tem que ter essa cobrança do outro se ele não é. A gente tem o trâmite correto para fazer, as transferências, a documentação, dá trabalho, é chato, tem uma burocracia, tudo isso é válido a gente entender. Só que pensa, é uma questão minha, então você vai fazer isso por você para que você tenha tranquilidade na sua vida. Então, minha querida, nessa situação que o seu marido, na confiança com essa pessoa te colocou, claro, a gente age com ingenuidade, a gente age querendo fazer o bem, mas a gente não pode contar com isso no outro, a gente pode contar com aquilo que somos nós, contar com a gente. Agora, no outro, realmente, por mais que seja uma pessoa idônea, pode ter um escorregão na vida, pode acontecer alguma situação que faça com que ele, de certa maneira, te prejudique, às vezes sem querer, de fato, prejudicar, né? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Agora, a questão importante é essa: faça os trâmites que as leis do nosso mundo impõem para que a gente tenha uma venda tranquila, para que a gente não fique depois tendo que correr atrás do prejuízo. Isso vem, com certeza, para o teu aprendizado. Olha, minha querida, você respira fundo, você enfrenta essa burocracia, talvez tenha que pagar algum recurso, alguma coisa, mas é uma lição que você vai levar para a sua vida toda, e eu tenho certeza que seu esposo, da mesma maneira, né, vão procurar daqui para frente fazer a parte de vocês que lhes cabe para que vocês tenham negociações tranquilas. A gente não pode esquecer, a gente confia, é bacana, tudo bem, mas a gente está num mundo de provas e expiações e nós não conhecemos o íntimo do outro, né? Pode ser que numa necessidade ele acabe agindo mal porque não tem outra solução, ou pode ser que ele haja mal porque está dentro do entendimento dele ainda dessa maneira. Então vamos vibrar bastante para que ele não haja mais assim com ninguém, independente da situação que lhe aflija, né? E você, minha querida, agora é correr atrás realmente de acertar o seu nome e procurar valorizar aquilo que nós temos, né? Para a gente também saber fazer os negócios bem feitos, tá bom? Um abraço para você. Um abraço, Ivani, do Jambaquara. Tudo bem, Ivani? Gostaria de saber se tem algum problema trabalhar na casa espírita 3 vezes por semana, sempre na incorporação, ou seja, no trabalho de desobsessão, Beth. Boa tarde, Ivani. Olha, isso vai depender bastante do médium, mas normalmente a casa espírita, ela não advoga essa frequência de trabalho dentro da psicofonia, porque é uma psicofonia dentro da desobsessão, né? Então, nós estamos lidando
com corações com uma maior necessidade, tanto os encarnados quanto os desencarnados que ali se apresentam. E apesar da proteção, né, que a Casa Espírita tem, das equipes espirituais que estão sempre presentes, nós somos ainda bastante invigilantes, né? Nós temos as nossas questões pessoais, temos os nossos problemas profissionais, temos as coisas do dia a dia que perfazem a nossa vida, coisas boas e coisas não tão boas. Então, há que se tomar um cuidado nessa frequência de assistência, tanto com a questão espiritual quanto com a parte física do médium. Em geral, como eu disse, as casas maiores, elas nos orientam a 1, 2 trabalhos de desobsessão no máximo, né, por semana. Aí, minha querida, vale a pena você conversar com o responsável, né, com o dirigente, porque talvez isso pode, em algum momento, ser um excesso para você, um excesso e te trazer uma desarmonia, um desequilíbrio, quando o que nós buscamos é realmente nos equilibrarmos através da tarefa, né? A tarefa é uma grande oportunidade de aprimoramento e de serviço, mas nós precisamos estar bem para isso. Então, vale a pena você rever, né, essa quantidade, essa frequência de trabalho. Nós não sabemos exatamente como a tarefa que você está inserida, quantas vezes, por exemplo, dentro de uma mesma sessão de desobsessão, você está trazendo a palavra do companheiro, né, do espiritual, então precisa ter esse cuidado, tá bom? Muito bem. Adriana, Dilcileda de Mogi, a gente falou hoje sobre essa data bonita, né, que está hoje, o dia 22 de 2 de 2022. Gostaria de saber, a Dilcileda que pergunta, hein, de Mogi, um abraço, Mogi, sobre esse dia, que estão falando de um portal que se abre, o que significa para todos nós? Boa tarde, Dilce. Olha, isso são falas que sempre surgiram, né, de portais, de datas especiais, até a numerologia, ela, através dos tempos, ela sempre impactou, né, nessa forma como o homem se relaciona com os mistérios, né. Algumas questões, existe uma ciência, a numerologia, e ela traz aí algumas formas de análise. Então, digamos que tudo tem um saber envolvido, mas, em especial, talvez, hoje, não diga nada. É uma data, coincidentemente, né, de números que levam a uma interpretação de igual forma, tanto de um lado quanto do outro, que se lê essa data. Esses portais também são formas como as pessoas querem captar muita atenção das pessoas, alegando mudanças, transformações. Mas eu vou te falar uma verdade, nós estamos em transformações diariamente, em mudanças diariamente. Digamos que esses portais, né, são a nossa conexão com o espiritual, a nossa, né, e cada um vai ter uma conexão particular, diferente, e no momento certo, e por motivos necessários, né. Então, digamos que há relatos nas obras de Chico Xavier, de que ele mesmo descreve um portal desse, em que ele realmente percebeu ali essa influência do mundo espiritual aqui na matéria. Tudo é possível dentro das questões espirituais. Porém, nós temos muito pouco de elementos para avaliar tudo isso, né? Então, vamos ficar mais pé no chão, né? Vamos ficar mais entendedor de que há espíritos o tempo todo entre nós. Esses espíritos se relacionam com o mundo da matéria e conosco, encarnados, constantemente, influenciam nos nossos pensamentos. A nossa relação, a relação deles para conosco é intensa, né? E nós, de alguma forma, também, a nossa forma como aqui reagimos, como sentimos, como pensamos, influencia também todo o mundo espiritual, porque, de alguma maneira, quanto mais pudermos estar em paz, harmonia, evolução,
o mundo espiritual vai sentir esse reflexo, né? De alguma forma, vai responder de alguma maneira positiva para conosco. Nós teremos locais que são mais acolhedores, que até pela energia que o local nos traz, essa energia nos traz uma sensação de que aquele local é um local espiritual, de uma conexão com o todo. Sim, há locais que trazem essa forma, essa condensação de uma boa energia, até porque as pessoas mesmo já fomentaram aquele local para isso. Mas há locais que são destinados, até pelas escolhas das pessoas encarnadas, dos desencarnados, a uma densidade, a uma dificuldade, e que são verdadeiros locais que se agregam energias muito densas, muito difíceis. Não precisa nem portal, na verdade, ali é a mundo da matéria agregando cada vez mais as nossas inferioridades. Então, nós vamos olhar esse assunto não com a negação completa. Não acredito em nada disso. Não. Existem essas possibilidades, existem todas essas situações que podem ocorrer, mas nós vamos ficar apenas nesse momento com aquilo que possamos abraçar em nível de conhecimento, em nível de que os próprios espíritos vão nos permitindo ter acesso a essa sabedoria, e não deixar muito essas fantasias tomarem conta da nossa razão nesse momento.